Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos aqui rapidinho para uma palavra de Deus para a nossa vida, nos alimentar. Vamos lá? Aqui no capítulo 26, se você pegar para ler, Mateus 26, se você pegar para ler, você vai ver que é ele explicando todo o processo para os discípulos dele, que eles deveriam fazer, dando ordens para ele, ó, vai aqui, faz isso, vai aqui, faz aquilo, sobre o sepultamento dele, sobre a crucificação dele, tá? Tiveram etapas que deveriam ter sido concluídas, que antecederia a crucificação dele, para poder vir a ter, vamos dizer assim, ser feita com sucesso, vamos colocar assim, tá? Então, o que a gente aprende lendo tudo isso aqui? A gente aprende que Jesus dava ordem e o discípulo obedecia. Não existia a contestação, né? Aí é justamente isso que Deus quer que eu fale com vocês, pra gente, né, entender o que Ele quer falar. O que a gente observa na Bíblia, de um modo geral, né? Que tanto Jesus ia lá dava, nesse contexto aqui, Jesus ia lá dava ordem, e o discípulo, ele não contestava, ele obedecia, né? Ele simplesmente isso sou eu conjecturando, né? Pensava, se é Jesus que está dando a ordem, eu tenho que obedecer, porque ele é Jesus, entende? Então é isso que a gente tem que botar na nossa vida, tá? Quando Deus dá uma ordem para você, é porque ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Ele já está no seu futuro. Ele sabe a escolha que você fizer hoje, o que vai acarretar lá na frente. Entende? Então, você, como um bom filho, você precisa obedecer a ordem dele. Porque, gente, se tem uma coisa que eu aprendi no meu processo com ele, que ele sempre avisa antes tudo o que vai acontecer. Entende? Então, se você tem uma intimidade com Deus, se você tem, se você o busca no seu secreto, tá? Você vai ter uma facilidade maior de escutar a voz dele falando contigo diretamente, tá? Existem pessoas que dependem de outras pessoas para saber o que Deus quer fazer, e existem pessoas que Deus fala diretamente com elas, tá? Mas ele sempre está falando, ele sempre está mostrando, entende? A gente que precisa ter a percepção e a sensibilidade de poder entender aquilo que ele está querendo dizer, tá? Muitas das vezes, a gente nem entende o que ele quer dizer, porém, a ordem foi: vigia. Então, o que você tem que fazer? Passar a vigiar mais e passar a ser mais prudente. A ordem foi: faça jejum. Então, você faz jejum referente à ordem que ele te passou. A ordem foi orar mais, então você ore mais além das horas que você já ora, entende? Então, a gente precisa, de um modo geral, ter essa sensibilidade à voz dele, né? Essa obediência. Por que que a gente precisa obedecer o que Deus fala conosco? Porque como ele já sabe o que vai acontecer lá na frente, ele sabe, se você obedecer, você vai receber isso, e se você não obedecer, você vai receber outra coisa diferente, você vai estar retardando o que ele tem para sua vida. Você vai estar retardando o seu processo a partir do momento da sua desobediência. Entende? Então, é importante você obedecer, é importante você procurar Deus, é importante você priorizá-lo na sua vida, porque, gente, com Deus é toda uma consequência, sabe? Sabe quando você está lá no alto de uma montanha, que você faz uma bolinha e joga, ela vai crescendo? Com Deus é a mesma coisa. Você precisa começar de um ponto, né, acreditando que Jesus é o Messias, que Jesus é o Senhor e Salvador, Filho de Deus, né? Após, o Espírito Santo vem fazer morada dentro de você, né? Porque Jesus é a porta, ele abriu a porta, o Espírito Santo entrou. Você permitiu do Espírito Santo mexer em você, você começa um processo, tá, ali, de intimidade, entrega a Deus. Aí você começa a ter relacionamento com Deus. Aí ele começa a mexer, ele começa a mostrar pra você onde está ferido, onde não está. E assim você vai crescendo, desenvolvendo com ele. Você começa de um jeito com ele, porém você termina de um jeito totalmente diferente. Porque você começa de um jeito achando que apenas está tratando aquilo ali que você pediu para tratar. Que seja a libertação de alguém, que seja a sua libertação, que seja a cura de alguma doença tua.
você quando vê, depois de um processo de você com ele, você vai ver a sua evolução como pessoa e o que Deus pode fazer através da sua vida. Entende? Por isso, da importância de obedecer. Quando ele der uma ordem, obedeça. Entende? Ele sempre vai saber o que acontece na sua vida. Ele sempre vai saber. Vou te dar um exemplo aqui na palavra. Aqui no Mateus 26, no versículo 23, é justamente na parte da traição de Judas com ele. Ele fala assim: e Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que come no mesmo prato que eu, pois o Filho do Homem vai morrer de maneira como diz as Escrituras Sagradas. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Seria melhor para ele nunca ter nascido. Então, olha, presta atenção. Então Judas, o traidor, perguntou: mestre, o Senhor não está achando que sou eu, está? E Jesus respondeu: quem está dizendo isso é você mesmo. Ou seja, aqui Judas já percebeu que Jesus sabia que ele era o traidor. Entende? Tipo assim, o não está no final, você não está achando que sou eu. Está? Ele estava se acusando ali. Entende? E Jesus respondeu: quem está dizendo isso é você mesmo. Ou seja, Jesus já sabia que Judas era o traidor. E Judas já sabia que Jesus sabia. Entende? Então nada passa desapercebido dos olhos de Deus. E ele sempre nos avisa antes. Ou seja, Jesus estava ali ensinando, mostrando para Judas que a traição que ele cometeria contra ele, contra Jesus, já teria uma consequência. Entende? Então, se na própria crucificação dele, ele já estava explicando para Judas que haveria uma consequência, a nossa vida não é diferente. Entende? Então, ele sempre avisa antes, ele sempre nos mostra o caminho, ele sempre nos permite saber. Mesmo quando é algo de surpresa que ele vai fazer na sua vida, ele sempre avisa: olha, eu tô trazendo uma surpresa para você. Entende? Então, gente, esteja suscetível à voz de Deus. Ele não nos pega de surpresa. Ele não nos permite passar por algo que a gente não saiba, tá? Então, quanto mais você buscar a Deus, mais você vai ter intimidade com Ele e mais você vai saber o que Deus vai fazer na sua vida, ou através da sua vida. Entende? Ou a outras pessoas, porque cada pessoa aqui tem um chamado diferente, cada pessoa aqui tem um propósito diferente. O meu processo é diferente do seu processo, que o seu processo é diferente do processo de uma outra pessoa, até de um parente teu. O seu chamado é diferente da outra pessoa, não é porque a sua mãe ou o seu pai ou o seu irmão seguem uma determinada linha, vamos colocar assim, quer dizer que você também vai seguir aquele mesmo processo. Não, os processos são diferentes, tá? Porque são pessoas diferentes, que pensam diferente, por mais parentesco que você tenha. Tá bom, gente? Então, Roberto, qual é a regra? O que eu devo seguir? Obedecer. Obedeça a Deus, obedeça a palavra de Deus, obedeça a ordem que Ele te deu. Porque você obedecer na ordem que Deus te deu, você obterá sucesso na sua vida. Você não obedecendo ao que Deus te deu, você terá retrocesso na sua vida. Ou seja, a bênção que Ele tem para você ficará retida. E Ele não vai liberar enquanto você não conseguir obedecê-lo e entrar em obediência através da palavra dele. Tá bom, gente? Essa foi a palavra. Espero que Deus abençoe a todos. E que vocês tenham um excelente dia. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.